Enfim, nós somos igualmente complexos. Por isso, a humildade não é um atributo apenas de pessoas mais maduras. A humildade deveria fazer parte do portfólio da personalidade de cada ser humano, porque não é possível não ser humilde diante de todos os mistérios da mente humana. Por isso, reitero, o egocentrismo, o egoísmo, o individualismo, a arrogância, a necessidade ansiosa de poder e a necessidade doentia de ser o centro das atenções sociais são atributos de um eu emocionalmente infantil, um eu intelectualmente débil, cego, que não consegue enxergar minimamente o complexo mundo que o tece como ser humano que pensa e que sente. Você vai perceber que até a arrogância, a estupidez, a necessidade neurótica de poder, a necessidade ansiosa de ser o centro das atenções nas redes sociais, tudo isso aí é tão pequeno, porque há um mundo que nos constrói intelectualmente e que também arrasta a emoção, o centro das emoções, que eu chamo de emocionalidade, é de uma complexidade tão grande que até as pessoas arrogantes politicamente, arrogantes religiosamente, ou arrogantes por ter uma cultura acadêmica supostamente um pouco mais densa, porque fizeram universidades, ou stricto sensu, mestrado ou doutorado, tudo isso é pequeno demais, porque quando você olha para o processo de construção de pensamentos, você vai perceber que tanto aqueles que são psicóticos quanto os que se consideram sadios mentalmente, e na verdade não há ninguém sadio plenamente, são igualmente complexos. Tanto uma pessoa depressiva que perdeu o encanto pela vida, o sabor de viver, vive isolada ou assaltada por pensamentos perturbadores, quanto uma pessoa que vive regada ao prazer, bem-humorada, tranquila e serena, ambos, tanto os depressivos quanto as pessoas bem motivadas e alegres, são igualmente complexas. Tanto uma pessoa assaltada por um tipo de fobia, seja a laudoxafobia, ou medo dos haters, ou da opinião dos outros, ou seja, uma claustrofobia, medo de lugar fechado, ou uma glossofobia, medo de falar em público, ou o que é pior, a demofobia, medo de estar em público, porque tem pessoas que têm medo de estar próximo das pessoas, não apenas tem medo de falar com as pessoas, a glossofobia, mas tem a demofobia, sentem-se vigiadas, inseguras, suam bastante as mãos ficam frias. Enfim, tanto pessoas fóbicas ou pessoas que não têm algum tipo de fobia, embora também seja muito raro, eu não conheço ninguém assaltado por pelo menos um tipo de fobia, há mais de 100 tipos que assombram a mente humana. Enfim, nós somos igualmente complexos, por isso a discriminação, a arrogância, a necessidade ansiosa de poder, como existe na política, de achar que o meu partido e minha ideologia é o suprassumo para a sociedade e desprezando projetos da oposição. Isso eu falo sempre tanto para os que são de esquerda quanto os que são de direita, porque há muitos meninos no teatro da política que não entende quase nada sobre a mente humana e que tem a necessidade de achar que deve controlar o mundo, deve controlar os outros, são superiores. Enfim, o ser humano é muito infantil intelectualmente porque justamente não estuda a construção do intelecto, a construção de pensamento. Para que você me entenda agora, nesse exato momento, para que você me entenda, você não imagina a complexidade de fenômenos que estão atuando numa velocidade quase que da luz, uma velocidade espantosa, abrindo milhares de janelas com milhões de dados para que você assimile cada parte de cada pensamento que eu expresso aqui. E você não sabe como você o faz. E mesmo eu, desenvolvendo uma complexa teoria, uma das raras teorias mundiais sobre a construção de pensamentos, que é a última fronteira da ciência, sobre a formação do eu, sobre o processo de construção da emocionalidade, quando eu olho para
a maneira como eu construo pensamentos, eu fico perplexo. Eu fico pensando, meu Deus, como nós somos tão fascinantes e ao mesmo tempo não sabemos quase nada sobre o universo da mente humana. Por isso, a humildade não é um atributo apenas de pessoas mais maduras. A humildade deveria fazer parte do portfólio da personalidade de cada ser humano, porque não é possível não ser humilde diante de todos os mistérios da mente humana. Por isso, reitero, o egocentrismo, o egoísmo, o individualismo, a arrogância, a necessidade ansiosa de poder e a necessidade doentia de ser o centro das atenções sociais são atributos de um eu emocionalmente infantil, um eu intelectualmente débil, cego, que não consegue enxergar minimamente o complexo mundo que o tece como ser humano que pensa e que sente.